dar continuidade. Então, nós estávamos em extrativismo, né? Essa questão deixa eu me ver aqui. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal. Ítalo, qualquer coisa se passar um pouquinho, certo? O outro professor entende. Questão da internet. Então, vamos dar prosseguimento, certo? Nós estávamos na questão dos setores da economia, não é isso? E nós estávamos no setor primário, né? Onde a gente viu toda aquela questão da agricultura de base, né? Agricultura de subsistência, vimos a questão do agronegócio também como grande valia, que faz parte dessa dinâmica do espaço do setor primário, e vimos também a questão do extrativismo, né? A questão da mineração, a questão do extrativismo vegetal e a questão também do extrativismo animal, certo? Então, para a gente prosseguir, certo? Para o setor secundário, eu quero que vocês entendam, certo? Que dentro do setor primário, o que é importante que nós saibamos, né? Importante a gente saber essa questão de como que se dá esse setor primário, que é justamente através do agropecuária, né? E através do extrativismo, certo? Então, entendam essa dinâmica, a sua agropecuária, desde a agricultura de subsistência até a agricultura do campo mecanizado para exportação. E o extrativismo em suas 3 dimensões, certo? Daí, a gente prossegue para o setor secundário, certo? A gente prossegue para o setor secundário. O setor secundário, ele já vem se referir às atividades de transformação e produção, ou seja, está relacionado à atividade industrial. Como que a gente entende esse prosseguimento, né? Como é que a gente entende esse processo? Se a gente tem a matéria-prima, certo? Nós vamos ter que processar essa matéria-prima. Então, o setor secundário é esse setor primário em transformação e produção, certo? E o que vem se caracterizar é justamente essa atividade industrial. A partir da primeira revolução industrial, né, a partir da primeira revolução industrial, ocorreu uma grande mudança nas relações econômicas, sociais e espaciais. A gente sabe que a revolução industrial, ela foi um grande marco, né, que ela vem contribuir para vários avanços, né, principalmente avanços tecnológicos dentro do cenário, né, econômico, dentro do cenário econômico e também social, certo? Então, várias inovações tecnológicas, né? A produção e a circulação de mercadorias aumentaram e atingiram mercados internacionais, ou seja, foi um tipo de processo de globalização, né? Digamos assim, um processo de globalização que se deu através dessas relações econômicas, certo? Através dessas relações econômicas, que se teve um cenário, né, a nível internacional. Então, essa é a importância desse setor secundário. A indústria, ela vem justamente fortalecer o comércio, certo? E os serviços localizados basicamente nas cidades, né? Quando a gente fala de industrialização, a gente vê que a gente sai de um cenário, né? De um setor primário, agroexportador, para um setor industrial, para o processo de transformação. Então, a gente sabe que essa indústria ela vem fortalecer justamente o comércio e esses serviços que estão localizados principalmente no nosso espaço urbano. Por isso que o processo de urbanização, né, quando a gente estuda a urbanização, por isso que o processo de urbanização ele se dá dentro do processo de industrialização, certo? E esse processo de industrialização vem ocasionando um fator, né, muito comum até hoje, nos dias atuais, que é o êxodo rural. Muitas pessoas que deixam o campo, né, e vão para a cidade em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, em busca de estudos, né, em busca de uma qualidade
mais sustentável, digamos assim, né? Que o campo hoje se torna até um campo violento, tem os seus gargalhos, né? O campo, viver no campo também não é essa mil maravilhas. Dependendo da região, o campo ele se tornou um campo violento, né? Um campo de lutas, não só lutas sociais, mas a luta por valor econômico mesmo, certo? Então, a indústria ela vem fortalecer, certo? Esse setor e também nas cidades. Outra questão importante, né, quando a gente fala desse processo do êxodo rural, é os trabalhadores rurais que migram, né, para a cidade e tornam-se operários das novas indústrias que surgiram. Então, vejam bem que novo tipo de trabalhador a gente está tendo hoje, né? Quando a gente falou em algumas aulas, né, as aulas anteriores, dentro dessa funcionalidade hoje que se dá ao trabalhador, né? Hoje o trabalhador do século XXI, principalmente aquele trabalhador da indústria, ele tem que ser um trabalhador multifuncional, né? Se vocês forem a algum supermercado com frequência, né, vocês vão ver a rotatividade daqueles funcionários. Muitas vezes um funcionário que ele está no caixa hoje, amanhã ou uma semana lá na frente, ele vai estar empacotando, né? O que está gerenciando passa para o caixa e assim sucessivamente. Então, esse é o cenário, né, do novo funcionário, do novo tipo, né, de trabalhador, seja ele da indústria, mas principalmente do setor secundário, certo? Dentro da nossa economia. Então, a partir da criação de indústrias, os países que não detinham o pioneirismo das novas inovações copiavam os modelos, certo? E implementavam nos países líderes de revoluções industriais. Então, isso é certo que é um certo modelo de indústria que se tornou, né? Principalmente quando a gente fala de países desenvolvidos e quando a gente fala em países industrializados, certo? Então, esse é o cenário hoje do setor secundário. A gente fala de uma indústria, né? De uma indústria que está ligada ao comércio e que está ligado ao setor urbano, o setor da urbanização. Então, é importante a gente entender dentro desse setor secundário essa pequena característica e que dentro dessa industrialização ela vai ser dividida por tipos de indústrias, né? As indústrias de bens de produção, as indústrias de base, indústrias de bens de capital ou intermediárias e de bens de consumo ou leves. Então, vamos só recapitular, né, como que se dá cada uma delas, né? Cada uma delas. Então, os tipos de indústrias dentro dos de bens de base de produção, né? A gente vai ter uma indústria que ela vai ser responsável pela transformação da matéria-prima. Um exemplo, se a gente tem um ferro como matéria-prima, a gente vai transformar esse ferro, certo? Em em outros materiais dentro daquela indústria, né? Como podemos citar metalurgia, siderurgia, indústria de cimento e as petroquímicas. Então, esse tipo de indústria está dentro do setor secundário, dentro dos bens de produção ou de base, ok? E daí a gente vê, né? As petroquímicas são um grande exemplo de indústrias de base. A gente tem os bens de capital ou intermediários, né? A fabricação, onde vai entrar nessa questão de capital, de bens de capital intermediários, né? Vai entrar justamente a fabricação de equipamentos e máquinas necessárias para a indústria de consumo e de produção. Um exemplo que a gente pode levar em consideração aqui, né? A Boeing, né? Que é responsável por uma peça da asa do avião aqui no Brasil. Né? Então, entra dentro dessa indústria de bens de capital ou intermediárias. Né? É uma característica bem evidente. Então, como exemplo desse tipo de indústria, podemos citar a indústria de ferramentas, de autopeças e lubrificantes. É o que eu acabei de falar para vocês. A gente pode usar dentro dessa indústria, né, a Boeing como exemplo, porque ela é responsável por fabricar uma peça que vai, né, fazer parte de uma das asas do avião. A gente sabe que o avião, né, ele é produzido a nível mundial. Cada país vai ser responsável por uma parte,
E aqui o Brasil, a Boeing trabalha com essa peça. E daí as indústrias de bens de consumo leves, né? Consumo, que a gente vai consumir, né? Está diretamente voltado ao mercado consumidor. Esse tipo de indústria é o que apresenta a maior dispersão espacial dentro de um país ou entre outros países, de relações internacionais, de relações comerciais, desculpa. Essa indústria, né, vai estar relacionada com esses países que trabalham justamente com a base do consumo, mas entre as suas relações comerciais, né? E se dividem em bens duráveis, semiduráveis e não duráveis, né? Dependendo do tempo de vida da mercadoria. Então, como exemplo de bens duráveis, podemos citar o que dura, né? Qual a durabilidade? Móveis, carros, automóveis, eletrodomésticos. E consumos semiduráveis, podemos citar os calçados e os vestuários, né? Eles têm um tempo de garantia, né? O sapato acaba, tem um tempo menor do que aqueles de bens duráveis, né? De consumo duráveis, mais duráveis, como os automóveis e os eletrodomésticos. Eles têm uma durabilidade maior. Sendo que o que acontece hoje, pessoal, que com a grande concorrência, né? A grande concorrência de indústrias, de marcas, né? Seja, a gente vê até o setor farmacêutico hoje se tornou uma grande indústria, né? Hoje você vai comprar um remédio, tem um similar, tem um concorrente, tem um genérico, enfim, né? Faz parte do processo de industrialização. A gente vê que os eletrodomésticos hoje, até propriamente os automóveis, né, eles têm uma durabilidade menor. As coisas parece que elas foram feitas, né, para você comprar, para o consumismo mesmo, para o giro do capital. Então, isso é interessante. Então, esses exemplos, eles se caracterizam, né, dentro desse setor secundário, dentro desse setor, do setor secundário, desses bens, né, de consumo duráveis. E os semiduráveis e os duráveis, que são justamente os remédios, os alimentos e as bebidas, que eles vão ter um tempo, né, de validade menor que os outros setores. E daí a gente vê a indústria de alimentos, né, como exemplos de indústrias de bens de consumo não duráveis, que vêm se caracterizar justamente dentro desse setor. Então, se a gente tem um setor primário, que é essa base, essa matéria-prima, nós vamos ter o setor secundário, que é justamente esse setor que vai transformar, né, esses materiais em matéria, né, essa matéria-prima, em produtos, a exemplo da industrialização, certo? Então, a industrialização se caracteriza dentro desse setor secundário, né? Entre os produtos de bens primários, de bens duráveis, não duráveis, né? Bens de capital intermediário. Isso é só uma questão de atenção que a gente assimila direitinho, ok? E o setor terciário, para que a gente conclua, certo? Esse setor terciário é o setor que se refere às atividades econômicas. Ela vai estar ligada ao comércio, certo? Então, o setor secundário, ele transforma e o setor terciário vende. Entenderam a lógica? Como é fácil da gente compreender? O setor secundário transforma e o setor terciário ele é responsável justamente por essa venda, por essa ligação direta com o consumidor, que somos nós, através do comércio e dos serviços, certo? No caso da atividade comercial, está diretamente ligada, né, o comércio varejista, que é justamente a venda direta, né, com o comerciante e o comprador final, que somos nós que vamos comprar, né? Então, diferente, que vem aí essa luzinha aí para a gente. Ó. Diferente dos demais setores da economia, que é o setor primário e o setor secundário, o setor terciário relaciona-se em maior parte às atividades imateriais, ou seja, não há uma materialidade de produção, né? É justamente esses serviços prestados a uma determinada atividade ou a um determinado consumidor.
né, que a gente vê muito hoje, a terceirização, né? Isso é bem esse cenário do século XXI, depois do século, né, desse século de modernização que a gente vive hoje. Então, é justamente esse processo que terceiriza. Quantas atividades elas não são terceirizadas, né? Um custo de pagamento menor, paga menos, explora mais, né? Mas muitas vezes as pessoas se submetem para não estar desempregadas, certo? Então, esse setor terciário, ele lida justamente com essa questão. E dentro desse setor, né, há várias atividades que se enquadram dentro desse setor, né, que vão desde atividades comerciais, serviços em geral, como se trabalhar com o público, profissionais liberais, médicos, advogados, jornalistas, né, e até aqueles autônomos, né, até aqueles autônomos e que trabalham justamente independente. E também outras áreas, né, como bancários, outra questão que vem crescendo muito dentro do setor terciário é a área de turismo, né? A área de turismo é uma área que vem crescendo bastante, e ele, por ter essa complexidade, né? Esse setor, ele é classificado, né, de acordo com cada país, né, de acordo com cada necessidade de cada região, e tem propriamente cada país, cada área tem o seu diagnóstico, né? A gente tem que ver que cada um país ele vai diferenciar do outro justamente de acordo com as suas características, de acordo com as suas particularidades, ok? Então, esse setor secundário, terciário, ele é o mais sistêmico, certo? A gente pode usar essa palavra. O setor terciário, ele é o mais sistêmico, porque ele vai estar incluído vários profissionais, várias áreas, né? Desde profissionais liberais a profissionais autônomos, e vai ser diversificado de acordo com a sua necessidade de cada país, né? Daí a gente pode ver professor, advogado, né, eletricista, o comerciante, certo? É possível encontrarmos em algumas abordagens um outro setor denominado de quaternário. Então, vejam aí, pessoal, que isso é uma nomenclatura, certo? Isso é uma nomenclatura dentro da nova literatura da geografia, certo? Então, dentro do Enem de vocês já podem vir, quando vocês trabalharem com setores da economia, certo? Já pode vir essa palavrinha, certo? Que é o setor denominado de quaternário. E o que significa esse setor? Certo? Vamos entender. Nesse setor se enquadram as atividades de alta tecnologia. Olha só, como o setor da robótica, cibernética e a informática. Então, digamos que ele é um setor, né, que está ramificado dentro do setor terciário. Né? Então, digamos que a gente vai ter o primário, o secundário, o setor terciário e o setor quaternário, né? Que vai ser justamente dentro desse setor terciário. Que esse setor quaternário é o setor da tecnologia, é o setor do desenvolvimento tecnológico, onde entra a informática, a cibernética, né, e a robótica, né? Digamos assim, que são aqueles cursos, né, que estão aqueles profissionais que se formaram, que estão ligados à alta tecnologia. Então, gravem isso na memóriazinha de vocês, se possível, até sublinhem aí no livro de vocês, que essa nova nomenclatura, certo? Que o setor da economia, ele vem trazer, que é esse setor denominado de setor quaternário, que é o setor da tecnologia, certo? Então, fica aí esse lembrete para vocês, certo? Não esquecer esse novo setor quaternário. E dentro desse setor terciário, como eu falei para vocês, eles vão estar, né, divididos entre os países centrais, os países subdesenvolvidos, os países que são emergentes, né, que são os países em desenvolvimento, e tem praticamente todos têm as suas características diversas. Certo? Então, nos países centrais, são aqueles mais desenvolvidos socioeconomicamente, a população urbana ela é bastante superior à população rural.
né? Isso é de praxe, pessoal, a gente saber. Os países desenvolvidos, né? Eles justamente se desenvolveram através do espaço urbano, através de um fator determinante, que foi o quê? Isso que a gente está vendo, né? Os setores de economia e, obviamente, a industrialização. Então, essa é a importância desses países centrais. E a população economicamente ativa, né? Aquela população que está trabalhando para aquela população economicamente inativa receber, que são justamente os aposentados, né? Elas estão justamente empregadas nesse setor, no setor secundário e no setor terciário. Gravem isso na memória, se possível, sublinha aí no livro de vocês, que é muito importante, certo? Então, essa questão desse setor, certo? Desse setor secundário e terciário faz parte justamente dessa população economicamente ativa desses países centrais, desses países desenvolvidos, né? Como a gente está vivendo um processo de globalização, né? Resulta justamente nesse meio técnico, científico, informacional. Lembra que desde o ano passado, quem foi meu aluno, a gente trabalhava muito, né? Quando a gente falava nessa questão, justamente que é Milton Santos, um geógrafo, né, que trabalha essa questão, é um geógrafo que veio trazer uma grande contribuição para a geografia, que trabalha com esse meio técnico científico informacional, certo? Que vem justamente trabalhar e supervalorizar essas questões da informação e da tecnologia, ou seja, a globalização, né? Nada mais, nada menos do que trabalhar a globalização nesses países centrais, ok? E daí, para finalizar, certo? Para finalizar, que vocês têm a aula seguinte, o problema foi na internet, né? A gente vai ver, né? Depois vocês deem uma lida mais, esse setor terciário também nos países emergentes. Então, se nos países centrais a gente tem a questão da globalização, né? Nós temos a importância da globalização nesses países centrais, nós temos o aperfeiçoamento do meio técnico científico informacional no setor terciário, dentro dos países emergentes, o que a gente vai ter, que é justamente onde se enquadra o Brasil, né? A gente tem uma tendência, né, a população economicamente ativa no setor terciário, certo? O setor justamente do comércio. Então, é onde essa população se enquadra, né? Uma característica desses países é o inchaço das grandes cidades, né? Consequentemente, através desse êxodo rural da década de 70 à década de 80, não é isso? Então, a gente tem essa dinâmica desse setor terciário, certo? Dessa população economicamente ativa. A exemplo do Brasil, nós vamos ter dentro do setor terciário, que é o setor da comercialização, certo? E diferente dos países centrais, né? A gente tem um processo de migração campo-cidade, que ocorreu de uma forma lenta, de uma forma gradual, e foi acompanhado de um planejamento com o crescimento da oferta de emprego. Então, isso é uma característica importante, pessoal. Então, assimilem, sublinhem aí e vejam como que se dá a importância, certo, desse setor terciário. O crescimento do setor terciário não foi acompanhado de uma qualificação da mão de obra, certo? Pois esse processo não ocorreu de forma, certo, conjunta com o desenvolvimento da educação. Olha o grande gargalho aí do Brasil, como um país emergente. Vejam bem que esse setor não vem se preocupar muitas vezes com a capacitação, né, do profissional. Por isso que ele terceiriza, né, porque ele vem contribuir para esse processo de terceirização, porque é o profissional multifuncional, né, onde ele vai ter que se virar ali dentro daquela empresa. Certo? Então, isso é bem o cenário do nosso país, né? O Brasil que passa por esse processo, né, que muitas vezes não tem uma mão de obra qualificada. É onde entra o ambulante, o vendedor, o autônomo dentro da comercialização, dentro do comércio, certo? E, em consequência desse setor, está justamente, né, o crescimento desse setor nesses países.
e eles vão diferenciar bastante, desde os países centrais aos países periféricos, né? Que têm uma economia subdesenvolvida, certo? Então, essa é a característica desses países, né? Emergentes. Então, o Brasil se enquadra dentro desses países emergentes, né? Um país que é desenvolvido, né? Mas ele não é aquele país capitalizado, não é aquele país tecnologicamente totalmente desenvolvido. Ele está em desenvolvimento, certo? Então, por isso que ele se enquadra como um país emergente. E para finalizar, né, nós temos os países periféricos, né? O que vem caracterizar esses países periféricos, né? São os países que formam um grupo que não são socioeconomicamente menos desenvolvidos, mas eles possuem uma economia mais agrária. Então, tá aí a chave. Tá aí a chave para vocês entenderem. Nesses países periféricos, eles, diferente dos países centrais e dos países emergentes, né, eles vão ter uma economia direcionada, né, mais ao setor agrário, mais pessoas vivendo nas áreas rurais, certo? E dessa forma, a população economicamente ativa, né, tem uma pequena participação de pessoas que trabalham nesse setor terciário, né? Mas sendo empregada onde, em que setor? Quando a gente fala de agricultura, né, e de extrativismo, nós estamos falando do setor primário. Então, nesses países periféricos, nós vamos ter uma maior pessoas, a maior quantidade de pessoas empregadas justamente nesse setor primário, certo? E que participam desse setor terciário, em sua maior parte, são empregadas em atividades que exigem uma maior qualificação e que resultam em serviços de menor valor agregado, né? Então, por mais que eles se enquadrem muitas vezes nesses setores, mas eles precisam estar, né, bem qualificados. Por mais que estejam bem qualificados, eles ainda não têm valor agregado, certo? Ao seu serviço, ou seja, eles ganham menos do que se eles estivessem em um país central ou em um país emergente. Certo, pessoal? Então, aqui a gente pode ver, né, populações rurais, consequentemente, aqui é um país do continente africano, certo? É um país do continente africano, e que mostra esse trabalho mais voltado ao setor agrário, ok? Então, só recapitulando, dentro desses setores da economia, nós vamos ter o setor primário, secundário e o terciário, né? O primário tem a sua base, né? O setor da matéria-prima, onde está o agronegócio, onde está o extrativismo. O setor secundário é o setor de transformação, é o setor da industrialização, certo? Que nós vamos ter indústrias de bens de consumo, indústrias de base, né? Indústrias de bens duráveis aos bens não menos duráveis, que são os alimentícios e os calçados, e nós vamos ter o setor terciário, que é justamente o setor do comércio, né, em si, desse feedback, onde passa entre o setor secundário, essa transformação, onde vai existir os profissionais formais e os profissionais autônomos, e que vai diferenciar para país, de país central para país periférico e para país emergente, que é o caso do nosso país. Tá certo, minha gente? Então, é de fácil compreensão esse capítulo. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira agora, tá certo? Podem falar, ligar o microfone, ou colocar um recadinho aqui, tá bom? Eu queria deixar para vocês, né, antes de vocês iniciarem, que vocês façam uma atividade, ok? Não vai dar tempo agora, porque a gente já está bem o nosso tempo reduzido, certo? Mas na próxima aula a gente corrige. Façam o praticando, certo? O praticando, que está na página 672, e façam também, certo? Tentem resolver, por mais que tenha o gabarito, mas tentem resolver, por gentileza, o desenvolvendo habilidades, tá certo? Desenvolvendo habilidades,
o Desenvolvendo Habilidades, que está na página 673 a 674, certo? Então, atividade para casa, certo? Atividade para casa. E também na plataforma online, certo? Na plataforma, eu também vou liberar depois para vocês, na plataforma também, certo? Então, tentem resolver, tá certo? O horário tá acabando, Arnóbio. Pode deixar, foi o erro, o problema da internet, mas aí a gente já concluiu esse assunto, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês me procurem no WhatsApp, que eu estou à disposição de todos, ok? Então, tenham uma boa aula seguinte, me perdoem pelo avanço, certo? Mas na próxima aula a gente prossegue. Um cheiro a todos.